Bom, iniciando aqui a resolução do exercício dessa lista de juros simples, juro composto e um pouco da matemática financeira, né? A sua parte mais elementar. A gente vai trabalhar um pouquinho aqui na questão de fração, porcentagem, equivalência de taxas e assuntos relacionados a esse tema, né? Então vamos ver aqui a primeira questão, que ela diz. Ela quer que escreva a fração 16 por 18 avos na forma percentual. Então, o que é percentual, né? É quando a gente divide esses valores aí, e o resultado a gente vai multiplicar por 100 para dizer que é a centésima parte de determinado número, determinada quantia. Então, eu posso já fazer o seguinte aqui, ó, eu posso dividir ambos por 2 para ficar um pouco menor e vai ficar 8 dividido por 9. Não dá para dividir de forma exata, a gente vai dividir aqui de forma decimal, 8 por 9. 8 é menor que 9. Então a gente vai fazer o que? Vai completar com 0 e adicionar uma casa decimal, 0 e vírgula. O termo mais próximo aqui que eu posso multiplicar o 9 é 7. 7 não, desculpa, é 8. Porque 9 vezes 8 dá 72. E é o termo mais perto de 80, né? Se eu botar 9 aqui vai ultrapassar. Não pode ultrapassar. Então 72 para 80 resta 8. Novamente eu completo com 0, dividido por 9 vai dar 8 de novo. Então perceba que vai ficar essa repetição aí, ó. Sempre dando 72, sempre restando 8, completa com 0, vai dar 8 de novo, vai dar 72 e por aí vai, né? Então isso aqui vai ficar como sendo uma dízima periódica, beleza? Então o resultado dessa divisão é a dízima 0,8888, e aí essas últimas casas a gente converte todas elas para 9. E como essas alternativas estão em percentual e a questão que é em percentual, a gente vai multiplicar esse termo aqui por 100, né? E aí é só você pegar essa vírgula e andar com ela 2 casas para a direita. Então, como eu tenho 2 zeros, eu ando 2 unidades para a direita, vai ficar 88,889 aproximadamente por cento, tá? Então, alternativa aí, letra A. 2. A taxa de juros de 23,5% na forma unitária, ou seja, a gente vai agora fazer um caminho inverso. Vai pegar o valor percentual e vai trazer para a sua forma decimal, né? A sua forma escrita antes de ser convertida em porcentagem. Na questão anterior a gente fez o que? A gente multiplicou para transformar em percentual. E agora para fazer o caminho inverso a gente vai dividir, né? Lembrando que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então a gente vai pegar esse 23,5 e vai dividir ele por 100, né? Como a gente andou 2 casas para a direita no processo anterior, vamos andar 2 casas para a esquerda nesse processo. Então ela vai andar 2 casas, vai ficar 0,235. Letra E. 3. Calcular o valor do somatório de 42% de 350, que eu vou chamar aqui de opção A, com 16% de 202, que vai ser o valor B, né? Vou fazer aqui um espaço e no final eu vou somar quanto que dá A mais B. Beleza? 42% de 350 é como se eu dividisse 350 em 100 partes e somasse 42 delas, tá? Ou multiplicasse uma parte por 42. É como se fosse mais ou menos isso. Então 42% vou reescrever assim, ó, 42 sobre 100 vezes 350, né? Que é o resultado da multiplicação. E aí eu posso aqui, ó, na última casa, cortar esses termos. Sobrou 42 vezes 350 vezes 35, na verdade, né? E aqui já sobrou um 10 aqui embaixo para a gente dividir no final. Fazendo essa continha aqui, ó, 42 vezes 35 vai dar 10, vai 1, 5 vezes 4, 20 com 21, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. Então 0, 7, 4, 1, 1470. Isso dividido por 10, né? Corta esse zero final com esse, sobrou que aqui o item A vai dar 147. Item B, vamos lá, mesmo esquema, 16%, ou seja, 16 sobre 100 vezes 102.
Então vamos multiplicar aí, ó, 16 por 102 e dividir por 100. Nosso assistente já fez aqui esse cálculo, vai dar 16,32. Vou circular ele aqui também, tá? E somar, ele que é o somatório. No final vai ser 147 mais 16,32, né? Que vai dar aí um total de 163,32 de soma, tá? Alternativa aí é a letra B. 4. Dividir o número 540 em partes proporcionais aos números 4, 5 e 6. Então, esse número 540 ele vai ter que ser dividido em 3 partes. Vou chamar a primeira parte de A, a segunda de B e a terceira de C. E aí, quanto que vai valer cada uma dessas partes aí, né? A gente não sabe ainda por enquanto, vamos tentar descobrir. A parte A, né, vai ser o resultado da divisão desse 540 por um número. E esse número vai ser multiplicado por 4. Então, como eu não sei que número que é esse, eu vou chamar de um valor qualquer que é x. Então, a primeira parte vai ser 4 vezes esse número x. A segunda parte, B, vai ser 5 vezes esse número x, né? Que é proporcional a 5. E a parte C vai ser 6 vezes esse determinado número x aí. Só que, ao mesmo tempo que eu somar essas 3 partes, A mais B mais C, eu não posso nem faltar e nem ultrapassar quem? O total de 540. Tá? Vamos tentar descobrir quem é esse termo multiplicador aqui que eu estou chamando de x. Ver quanto que ele vale. Então, ó, a parcela A dessa divisão é 4x. A parcela B é 5x. E a parcela C é 6x. E isso dá um total de 540. Somando aqui, ó, vai dar 15x igual a 540. X é igual a 540. Passa o 15 dividindo. Ou seja, x é igual a 36. Né? Dividindo aí dá 36. Então, esse termo multiplicador, que eu chamei de x, ele vale 36. Logo, a parcela A dessa divisão vai ser 4 vezes 36. A parcela B, 5 vezes 36. E a parcela C, 6 vezes 36. 4 vezes 36 vai dar 144. 5 vezes 36 vai dar 180. E 6 vezes 36 vai dar 216. Né? Então, tem aí o valor de cada parcela proporcional aos seus números. 144 em ordem, né? 180 e 216, alternativa letra C. 5. Dividir o número 325 em partes agora inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 4. Né? Então, vai ser um esquema um pouco parecido com a questão anterior, só que agora vai ser inversamente proporcional. Então, como eu já havia dito anterior, quando trata de inverso, quer dizer que vou ter que usar a operação inversa. Então, a operação inversa da multiplicação, que foi usada aqui na questão 4, vai ser a divisão. Então, eu vou ter que fazer a operação inversa, que é dividir agora esses termos aqui na questão 5. Novamente, o número 325 vai ser dividido em quantas partes? Em 3. Né? Então, vou chamar aqui parte A, parte B, parte C. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. A parte A, ela vai ser inversamente proporcional ao 2. Ou seja, em vez de eu multiplicar um termo aqui multiplicador por 2, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir esse termo por 2. Então, quem que é esse termo? Eu não sei também por enquanto. Eu sei que a minha parte A é um número que vai ser divisível por 2. Então, como eu não sei que número eu vou usar, eu vou chamar de x. A parte B vai ser um número dividido por 3. Então, x sobre 3. E a parte C, x, que é esse mesmo valor, só que dividido agora por 4.
cabe a gente agora descobrir quanto que é esse x aí, né? Lembrando, somei as parcelas, tenho que dar o valor total, que é 325. Né? Quem é a parcela A? A parcela A é o número dividido por 2. Parcela B, esse mesmo número dividido por 3. E C, é esse mesmo número dividido por 4. Totalizando aí 325. Vou completar com 1 aqui embaixo, né? Só para não ficar um termo sobrando. Então, para somar essas três parcelas, eu não posso fazer que nem foi feito na anterior aqui. Eu não tenho denominadores. Aqui eu tenho 3 denominadores diferentes. Então, eu tenho que calcular aqui um termo comum entre eles, que é o chamado MMC. O MMC entre 2, 3 e 4. É bem simples de fazer. Vou colocar os termos aqui ao lado a lado. Vou fatorar eles, né? Dividir eles por números primos. Então, inicio com o menor, que é 2. Aí 2 dividido por 2 dá 1. 3 não dá para dividir, repete. 4 por 2 dá 2. Aí eu divido por 2 novamente. 1, 3 e 1. E aqui agora só dá por 3. 1, 1 e 1. Esse 4 aqui apareceu, hein? Vai ficar agora aqui ó, o produto desses três termos. Né? 2 vezes 2 vezes 3, que dá 12. E esse 12 vai ser o MMC aqui, ó, desses três números, um termo denominador em comum. 12. E aí, para descobrir agora os numeradores, né, que vai alterar também, vou fazer o seguinte. Divido pelo de baixo e o resultado eu multiplico pelo de cima. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes x. 6x. Mesma coisa eu faço com o segundo termo. Ó. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes x. 4x. E 12 por 4 dá 3. 3 vezes x. 3x. Isso é igual a 325 sobre 1. Agora eu posso somar aqui essas parcelas, né? 6 mais 4, 10. Com 3, 13. Então, ó. 13x sobre 12 equivale a 325 sobre 1. Né? Aqui eu posso fazer meios vezes os extremos. E aí eu posso deixar o x sozinho. Ó. X é igual a 325 vezes 12. Tudo isso dividido por 13. Né? Vou ver se eu adianto aqui na calculadora para não perder tempo. Então, 325 vezes 12 dividido por 13. Logo, x é igual a 300. Bom, se x é 300, quanto que vale a 300 dividido por 2? Quanto que vale b? 300 dividido por 3. E quanto que vale C? 300 dividido por 4. Tá? (300 dividido por 2 vai dar 150. 300 dividido por 3 dá 100. E 300 dividido por 4 dá 75. Logo nessa ordem, 150, 100 e 75. Alternativa letra C. Aqui diz que uma mesa de escritório foi comprada por 275 e vendida por 345. Calcule o lucro na forma percentual sobre o preço de compra. Então, lucro em cima do preço de compra em forma percentual. A questãozinha simples, dá para fazer por regrinha de 3. Tá? Então, vamos tentar aplicar a regra de 3 aqui. R$ 275 era o preço original, ou seja, era o seu preço cheio, correspondia a 100%. 345 foi o preço já com lucro, né, inserido aqui, que vai ultrapassar o 100%, mas eu não sei quanto, né, então vou chamar de x%. E aí eu posso aplicar aqui, ó, 275 vezes x, 275x, igual a 345 vezes 100, que vai dar 34.500. Portanto, x é igual a 34.500 dividido por 275. Essa divisão aí eu vou fazer aqui bem rapidinho na calculadora.
34.500 dividido por 275. Já fez pra gente aqui, ó, 125,45%. Você pode olhar as alternativas e não achar esse valor, mas é porque aqui já está os 100 mais o que ultrapassou, né, que é o lucro. Então, se você retirar daqui os 100, que era o preço antigo, quem é que resta? Lucro de 25,45%. Tá? Alternativa letra A. B. Questão 7, né? B não, 7. Uma mercadoria foi comprada por 150 e foi vendida por 205. Calcule o lucro na forma percentual sobre o preço de venda. Lucro sobre o preço de venda. Então, lucro sobre a venda é o que ele quer saber. Nessa operação aqui, qual que foi o lucro obtido aqui, né? Se o cara comprou por 150 e vendeu a 205, ele obteve aí R$55, né? E a venda 205. Então, o lucro na forma percentual sobre o preço de venda é de 55 dividido por 205. De acordo aí com o nosso ajudante aqui, isso aqui vai dar 0,268, que multiplicado por 100 para transformar em percentual vai dar 26,8%, né? E acaba que vamos ver quem que é o mais próximo aqui, né? 26,75 ou 26,83, 26,83, acho que ele está mais perto no quesito percentual, né? Mas se quiser saber, para ter certeza, é só fazer aqui uma divisão para ter as casas decimais, mas vamos ficar com esse valor aqui mesmo, 26,83, letra E. 8. O monitor de computador foi vendido com um prejuízo de 9% sobre o preço de venda. Calcule o preço de venda sabendo que o custo foi de R$327. Então vamos lá. O monitor foi vendido, né, com um prejuízo de 9% sobre o preço de venda. Prejuízo, gente, quando trata de prejuízo, quer dizer que o preço de custo menos o preço de venda, né? Vai dar um prejuízo, percentual em prejuízo. Então, geralmente, o que é que vai acontecer? Esse prejuízo aí foi de 9% em cima do preço da venda, ou seja, o prejuízo vai ser de 0,09 em cima do preço de venda, tá? O custo foi 327, a questão já disse, menos o preço de venda, que a gente nem sabe quanto que é, vai tentar descobrir agora, tá? Eu vou pegar esse menos V aqui, vou jogar ele para o outro lado, lembrando de trocar o sinal dele. Então vai ficar V positivo mais 0,09V igual a 327. Somando aqui 1V mais 0,09V vai dar 1,09V igual a 327. Portanto, V igual a 327 dividido por 1,09. Vamos ver se nosso assistente resolve para a gente. Então, 327 dividido 1,09. Deu errado ali, mas eu vou fazer na mão então. Vai ser tão difícil. 327 dividido por 1,09. Então, para tirar esse valor decimal, vou fazer ele como se fosse inteiro. E essas duas casas decimais eu transfiro para cá, 0 e 0. Então pego aqui, ó, 327 dividido por 109, que dá 3. Vai dar 327, para ele mesmo resta 0. Eu vou baixar dois zeros aqui, vou baixar um, vai dar 0. Depois eu vou baixar o outro, vai dar 0 novamente. Então,
vai dar que a venda foi 300 conto. Alternativa letra A. 9. Em determinada operação imobiliária, a taxa de prejuízo para o preço de venda foi de 2 para 6. Então vamos tentar montar o que está dizendo aqui, né? A taxa de prejuízo, vou chamar de P, para o preço de venda é de 2 para 6. Determine o preço de venda, sabendo que o preço de custo foi de 705. Então, o preço de custo foi de 705 e ele quer saber qual foi o preço de venda. Não foi dado. Vamos tentar descobrir isso aí, né? Simplificando aqui, eu vou ter que P sobre V é igual a 1 sobre 3, né? Dá para dividir aqui ambos por 2. Só lembrando aqui que prejuízo é igual ao custo menos a venda, tá? Quanto custou menos quanto vendeu, que provavelmente você vendeu mais barato do que o que gastou, então você vai ter um valor de prejuízo, tá? Vamos lá. Esse prejuízo aqui, ó, ele vai corresponder ao seguinte: vou aplicar uma regrinha de 3 aqui, ó, tá? Mas sim multiplicar o P vezes 3, então eu tenho que P é igual a V sobre 3. Então chego nessa relaçãozinha aqui, ó. O prejuízo é igual ao preço de venda dividido por 3. É um terço do preço da venda, tá? Então, no lugar de P, ó, esse P, vou trocar aqui, ó. No lugar de P vai ficar V sobre 3. Isso é igual ao custo, 705, menos V, né? Que eu também não tenho. Trago esse V negativo para o lado esquerdo aqui, vai ficar V sobre 3 mais V igual a 705. Somo esses termos aqui, né? Que vai ficar 4V sobre 3 igual a 705. Ok? Vou multiplicar aqui, ó, como se fosse meios pelos extremos. 4V vezes 1 é 4V. 705 vezes 3 vai dar 2115. Então V é igual a 2115 dividido por 4. Vamos ver se aqui o ajudante dá uma força. Dividido por 4, 528,75. Então, a alternativa aí é a letra E, 528,75. 10. A taxa de juros de 24% ao ano, considerando-se o ano comercial. Bom, quando ele fala isso aqui, ó, a gente tem que entender o seguinte: tempos comerciais, né, considera-se para um mês 30 dias e para um ano 360 dias, né, independente do ano. Equivale a quantos por cento ao dia? É uma questão que está um pouco faltando informações, porque ele não disse se é taxa de juros simples ou composto. Vamos considerar o simples, né? Acho que pelo nível das questões ainda está crescendo, vamos considerar juros simples. Então o que eu posso fazer? Eu vou pegar esse 24% e vou dividir ele em períodos de quê? De dias. Então, se um ano tem 360 dias, eu vou dividir 24% sobre 360, tá? Mas aí eu lembro que 24% se reescreve como sendo 24 sobre 100. E isso dividido por 360, eu vou completar aqui com 1 para ficar duas frações e ficar um pouco mais bonitinho para resolver. Divisão de frações, o que é que a gente faz? Repete a primeira aqui, ó, 24 sobre 100. Multiplica pelo inverso da segunda. Quem aqui é o inverso de 360 sobre 1? É 1 sobre 360. Tá? Então vai ficar 24 vezes 1 é 24. 100 vezes 360, 36 mil. Será que o nosso ajudante vai dar uma forcinha? Então vai ficar, ó, 24 dividido por 36 mil. Não, acho que deu uma falhada aqui agora, mas eu acho. Deixa eu reescrever para ver. 24 dividido por 36
mais ou menos, mas aí eu acho que ele reconheceu aqui como sendo uma vírgula. Não, peraí, reescrever novamente. Não, acho que não vai. Só mais uma vez. Mais ou menos. Bom, isso aqui vai dar aproximadamente 0,0006. Isso aqui vai ficar se repetindo infinitamente, tá? Como eu quero esse valor em percentual, né? A gente multiplica esse valor aqui por 100. Vai ficar 0,0666, repetindo várias vezes. Então eu posso pegar essas últimas casas aí e arredondar para 7, né? Então vai ficar aproximadamente 0,067 ao dia. Letra C. 11. A taxa de juros de 18% ao ano equivale a quantos por cento ao mês? Então o esquema aqui é o mesmo. Ele não falou se era simples ou composto. Vamos considerar como sendo simples, né? E aí você vai dividir, ó, 18% pelo período que equivale em meses, né? Um ano equivale em meses a 12 meses, né? 18% é 18 sobre 100 dividido por 12. Vou completar aqui com 1 para ficar bonitinho. Então, ó, 18 sobre 100 vezes o inverso da segunda, que é 1 sobre 12. 18 vezes 1 dá 18. 100 vezes 12 dá 1.200. Então, 18 dividido por 1.200, 0,015, certinho. Aqui multiplicado por 100 vai dar 1,5%. 12. A taxa de juros de 3,75% ao mês equivale a quantos por cento ao ano, né? É bem parecida. Então vamos lá. 3,75% ao mês dividido pela quantidade que vai dar em ano, que é 12. 375 sobre 100, quer dizer, 3,75 sobre 100 dividido por 12, sobre 1. Então, 375 sobre 100 vezes o inverso aqui, que é 1 sobre 12. Então, vai ficar 375, na verdade 3,75, desculpa aí, sobre 1.200. Então, vamos ver se o nosso ajudante aqui vai dar uma força. 3,75 dividido por 1.200. Ah, não, parei, agora foi engano meu aqui, fui tão empolgado. Agora a taxa é diferente, né? Eu vou transformar de mês para ano, então a gente vai multiplicar esses valores, né? Não vai dividir. Então, 3,75 sobre 100 vezes 12, né? Seria agora aqui, ó, a taxa de juros de mês para ano, né? Isso. Então vamos fazer essa multiplicação e depois a divisão aí. 3,75 vezes 12. Não fez. Vou fazer na mão mesmo. Bom, 375 vezes 12,
2 vezes 5 dá 10, vai 1, 17, 14 com 1, 15, vai 1, 2 vezes 3, 6 com 7, 750, e aqui repete. Somando termo a termo, 0, 0, 15, 4, 4.500, lembrando que tem duas casas, né? Vai dar 45, dividido por 100. E aí, respectivamente, 45 sobre 100 corresponde a 45%. Letra B. Calcule os juros simples para que um capital de R$ 823 aplicado à taxa de 24% ao ano durante um período de 6 meses. Quer saber os juros simples? Então vamos mudar aqui um pouquinho do assunto. O juros simples, para quem não sabe, ele é o resultado da multiplicação entre o capital, a taxa de aplicação e o tempo que ficou aplicado esse dinheiro, né? Então juros igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Então o capital aqui, nesse caso, R$ 823, taxa de 24% ao ano, tem que lembrar disso, e o tempo 6 meses. Só que aí, gente, para você poder resolver isso aqui, você tem que fazer o seguinte: você tem que transformar a taxa e o tempo, deixar eles na mesma unidade. Se a taxa está um ano, vamos transformar esse tempo aqui em ano, né? 6 meses são equivalentes a meio ano, né? Então 1 sobre 2 anos aí. Vamos à infração que fica um pouco mais fácil. Portanto, eu tenho que os juros são iguais ao capital de 823 vezes a taxa de 24% vezes o tempo de 1 sobre 2, né? Então vamos fazer aqui que juros é igual a 823 vezes 24 dividido por 200, né? Então vou fazer esse cálculo aqui uma calculadora aqui para agilizar. Vezes 24 dividido por 200. Isso aqui vai dar 98,76 reais, né? Então esse é o juro dessa operação. A alternativa aí é a letra C. 14. Calcule a taxa necessária para transformar 15.000 em 25.000 no prazo de 3 meses no regime de capitalização simples, ou seja, juros simples, que é o que eu mostrei aqui anterior, cuja fórmula é J igual a C vezes I vezes T, capital vezes taxa vezes o tempo, né? Então vamos lá. Eu quero transformar 15.000 que eu tenho, né, em montante de 25.000. Então, para que isso ocorra, eu preciso ter um lucro aí de 10.000, ou seja, esses 10.000 tem que ser os juros que eu vou obter. Então, ó, juros de 10.000 é igual ao capital de 15.000 que eu estou investindo, né? Vezes a taxa que eu não tenho ainda, eu quero descobrir quanto que eu tenho que aplicar durante 3 meses, né? Então, 3 aí. E aqui vai ficar, ó, 10.000 igual, multiplicando 15.000 aqui vezes 3 dá 45.000 e, né, que é a taxa, ainda não consegui eliminar ela. Eu vou cortar aqui esses 3 zeros finais com esses 3 aqui, né, já que eu vou passar dividindo, e aí vai sobrar que I é igual a 10 dividido por 45, né? Vamos ver se nosso ajudante aqui dá uma força. 10 dividido por 45 vai dar igual a 0,222. 0,222. Lembrando que esse valor aqui deve ser multiplicado por 100, né, para transformar em percentual. Então eu tenho que dar 22,22% ao mês. Por que ao mês? Porque no prazo foi dito que o tempo era em meses. Então, a alternativa aí é a letra A. Tá, beleza? 15. Aplicando-se a juros simples a quantia de R$30.000 durante 8 meses, a taxa de 5% ao mês, qual será o montante obtido no final do período?
Então vamos lá, aplicando-se a juros simples um capital de 30 mil pelo tempo de 8 meses a uma taxa de 5% ao mês, qual que será o montante obtido ao final? Bom, o montante é o somatório do capital mais os juros que rendeu durante o período, né? E aquela taxa de juros. Então, para que eu tenha esse montante, eu preciso ter o capital que a gente já tem, mas eu também preciso ter quem? Os juros. Então, a gente não tem os juros, vamos tentar descobrir quanto que ele vale aí. Portanto, ó, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juros é igual a capital de 30 vezes a taxa de 5% vezes o tempo de 8 meses. Ó, pode cortar aqui esses zeros finais. Sobrou que juros é igual a 300 vezes 5 vezes 8, né? Ou seja, 5 vezes 8, 40. 40 vezes 3, 120. Isso aqui vai dar 12 mil reais. 12 mil reais. Então, o montante obtido foi 30 mil mais 12 mil. Sendo assim, um montante total de 42 mil nesse período. A essa taxa, né? Alternativa aí, a letra E. 16. Calcule o montante